Com as bênçãos de Deus, damos início à 142ª sessão ordinária da 7ª legislatura. Solicito ao vereador Edmo a fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Mateus, capítulo 19, versículo 26. Solicito ainda ao vereador que, aproveitando, faça a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos e também a leitura de um artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Direitos Humanos, artigo 3º. Todas as pessoas têm direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 15. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. Lido, senhor presidente. Obrigado. Solicito ao secretário vereador Enivaldo, que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Eduardo, a delegacia. Presente. Professora Meire Barbosa. Presente. Enivaldo, presente. Geraldo Atleta. Bengala. Presente. Doutor Alexandre Amaral. Beto. Renatinho Watanabe. Presente. Edmo Bofete. Presente. Coloque em discussão a ata da 141ª sessão ordinária. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram se levantar. Está aprovada a ata. Leitura do expediente em recebido executivo. Anuncio o recebimento do projeto de lei 30/2020. Leitura do expediente em recebido dos senhores vereadores. Solicito ao secretário que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento número 392/2020. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que, conforme relato de munícipes da rua Antônio Dias, a este vereador que subscreve condutores de veículos ao acessarem a rua supracitada através da rua Salvador R. de Oliveira, ao fazerem a conversão à esquerda, conforme imagem anexa, se deparam com pedestres atravessando a rua na altura do número 151 da rua Antônio Dias, o que tem causado vários quase acidentes. Considerando que este tema já foi assunto de requerimento 643/2019, o qual o Poder Executivo, em resposta, disse que tomaria providências após a abertura do orçamento do ano de 2020. No entanto, já estamos no 9º mês do ano e ainda nada foi feito. Requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal, solicitando as seguintes informações. 1. É possível que o Poder Executivo determine o setor competente para que tome as providências necessárias? A. Se sim, quando? B. Se não, por quê? Dadas sessões plenário, vereador Leandro Silva, 4 de setembro de 2020, Edmo Bofete, vereador. Requerimento número 393/2020, sentido senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que os moradores da Rua 2 do bairro Figueiras 2, rua que se encontra entre a Rua Alzira Rodrigues e Rua 4, vem sofrendo com as condições precárias que se encontra o acesso às residências locais. Considerando que em tempo de chuva, o acesso às residências ficam prejudicados pela grande quantidade de buracos que se formam, possibilitando até mesmo a passagem da ambulância, caso algum morador necessite de atendimento. Requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado do prefeito municipal, solicitando as seguintes informações. 1. É possível que seja realizado patrulhamento, cascalhamento, ou que sejam tomadas outras medidas que se façam necessárias a fim de melhorar a condição do local? 2. Se sim, quando, qual o prazo? 3, se não por quê? Sala de sessões, plenário, vereador Leandro Silva, 4 de setembro de 2020, Edmo Bofete, vereador. Requerimento 394/2020, sentido senhor presidente, senhores vereadores, considerando que no dia 31 de setembro de 2020, o carro que leva os munícipes de Alumínio com destino ao Hospital Regional de Sorocaba teve atraso em sua saída, causando transtornos aos pacientes. Considerando que, atualmente, a demora para se conseguir agendar uma consulta com médico especialista já é de grande, e quando o munícipe consegue o agendamento, ocorre atraso por parte do carro que o levaria, podendo fazer com que a consulta seja perdida. Requer a mesa do plenário, seja oficiado o prefeito municipal, solicitando as seguintes informações. 1. Qual o motivo do atraso ocorrido na data supracitada? 2. Quais as providências serão tomadas para que a situação não volte a ocorrer? Sala de sessões, plenário, vereador Leandro Silva, 4 de setembro de 2020, Edmo Bofete, vereador. Requerimento 395/2020, excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que este vereador em visita à represa do Pararanga pôde evidenciar um grande número de banhistas em vários pontos da represa e que até mesmo houveram várias pessoas se acampando às margens. Considerando que o verão se aproxima e o número de banhistas poderão aumentar e o risco de afogamento também.
como já ocorreram, infelizmente, com várias vítimas, como no último caso com o jovem de 24 anos da cidade vizinha de Votorantim. Considerando que o Corpo de Bombeiro do Estado de São Paulo realiza contratações de salva-vida temporários, que requeram a mesa ouvido plenário, seja oficiado o comandante do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. A possibilidade do comando do Corpo de Bombeiros realizar um estudo técnico na represa de Tupararanga, localizada na cidade de Alumínio, e verificar a possibilidade de disponibilizar salva-vidas temporários aos finais de semana. A. Se sim, quando? B. Se não, por quê? Sala de sessões, plenário, vereador do Silva, 30 de agosto de 2020, Anivaldo, vereador. Requerimento 396/2020, sentido, senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que este vereador em visita à represa de Tupararanga pôde evidenciar um grande número de pilotos de jet ski e outras embarcações próximas às margens da represa, realizando manobras arriscadas, pondo em risco a vida dos banhistas, entre elas crianças e idosos. Considerando que houveram relatos que crianças estavam pilotando embarcações, aumentando ainda mais o risco de atropelamento dos banhistas. Considerando que é de responsabilidade da Marinha do Brasil realizar fiscalizações em rios, mar e represas, é que requerou a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado a capitania da Marinha, dando o seguinte pedido de informações. 1. A Marinha poderia intensificar as fiscalizações na represa do Tupararanga, no município de Alumínio? A. Se sim, quando? B. Se não, por quê? Sala de sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 7 de setembro de 2020, Enivaldo, vereador. Requerimento 397/2020, excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que este vereador esteve em visita à represa do Tupararanga e pôde evidenciar um grande número de carros estacionados na rua, atrapalhando o trânsito local de ônibus circular, ônibus de empresa e dos próprios moradores, conforme fotos anexas. Considerando que estamos na fase amarela pelo governo do Estado de São Paulo e que libera acesso às praias, parques, entre outros, e que o governo liberou para cada município realizar a sua política de combate ao Covid-19. Considerando as constantes reclamações dos moradores do bairro da Areia Branca, devido à aglomeração de pessoas vindas de diversas cidades que podem estar contaminadas e transmitindo os vírus da Covid, devido a nossa cidade não ter nenhum controle ou fiscalização. É que requeiro a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado do prefeito municipal solicitando os seguintes pedidos de informações. 1. O acesso de visitas na represa do Tupararanga foi liberado? A. Se sim, o senhor prefeito poderia solicitar a abertura de acesso às margens das águas, evitando assim que os carros estacionem na rua, atrapalhando o trânsito? B. Se não, o senhor prefeito poderia realizar o controle de acesso para os visitantes que estão vindo para a represa? 2. De quem é a responsabilidade de fiscalização na represa de Tupararanga referente às aglomerações? A. Da Polícia Militar, COI ou Defesa Civil? B. Poderia oficiar os responsáveis para cumprir com as fiscalizações? 3. Poderia o senhor prefeito instalar placas de proibido estacionar na estrada Jaziel do Prado Ferreira, principalmente nos trechos supracitados? A. Se sim, quando? B. Se não, por quê? Sala de sessões, plenário, vereador do Silva, 7 de setembro de 2020, Anivaldo, vereador. Requerimento 398/2020, excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que na rua Gabriel da Silva Dias, com a Teodoro Ramos, próximo ao Banco Bradesco, conforme fotos anexas, árvores estão com seus galhos sobrepondo a fiação elétrica, além de estar atrapalhando o trânsito local. É que requeiro a mesa, ouvido o plenário, senhor oficiado do excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. Poderia o executivo solicitar ao departamento responsável realizar a poda dos galhos? A. Se sim, quando? B. Se não, por quê? Sala de sessões, plenário, vereador do Silva, 7 de setembro de 2020, Anivaldo, vereador. Requerimento número 399/2020, sentido senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que são constantes as reclamações dos munícipes e constantes as solicitações por parte desta Casa de Leis, que o senhor prefeito tome providências com as empresas que deixam suas fiações caídas nas ruas, calçadas e canteiros. Considerando que existe a Lei Municipal número 2076/2019, que foi elaborada por parte desse vereador, dando subsídio ao executivo notificar e multar as empresas que não cumprirem com a referida lei. É que requeiro a mesa, ouvido o plenário, se oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, sem pedir informações. 1. O executivo tem notificado as empresas que têm deixado suas fiações excedentes, desalinhadas ou caídas nas ruas públicas? A. Se sim, nos enviar cópia das notificações. B. Se não, por quê? 2. O executivo realizou a aplicação de multa conforme a Lei Municipal 2076? A. Se sim, nos enviar cópia da multa. B. Se não, quando será colocado em prática? Sala de sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 7 de setembro de 2020, Enivaldo, vereador. Requerimento número 400/2020, excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que a Boca de Lobo, na rua Benedito Vieira, no bairro Alto do Itararé, está transbordando e escoando pela rua, considerando que isto é um problema de saúde pública e que os moradores
do final da Benedito Vieira, em frente à Chácara Dito Mineiro, não suportam mais ter que conviver com o mau cheiro e o esgoto escorrendo ao ar livre, sendo que foi feito reparos e nada foi resolvido. E com isso, o surgimento de roedores e insetos de todas as espécies, conforme fotos anexas. Requeiro a mesa ouvido plenário, ser oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal e a Sabesp o seguinte pedido de informações. 1. A possibilidade de vistoria para que se faça um reparo de melhor forma, para que não haja o mesmo transtorno aos moradores. 2. Se positivo, quando será iniciado esse serviço de melhoria? 3. Se negativo, quais os motivos que impedem a sua realização? Sala de sessões, plenário vereador Orlando Silva, 10 de setembro de 2020, Bengala, vereador. Requerimento 401/2020, excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, o CFM, organiza nacionalmente o Setembro Amarelo, visando conscientizar o poder público sobre a importância de ações e projetos quanto à prevenção ao suicídio. São registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos no Brasil e mais de 1 milhão no mundo. Trata-se de uma triste realidade que registra cada vez mais casos, principalmente entre jovens. Cerca de 96,8% dos casos de suicídio estavam relacionados a transtornos mentais. Em primeiro lugar está a depressão, seguido o transtorno bipolar e o abuso de substâncias. Com o objetivo de prevenir e reduzir esses números, a campanha Setembro Amarelo vem crescendo ano a ano, ganhando destaque na mídia em todo o território nacional. Procurada por munícipes que já passaram pelo quadro de depressão ou que perderam amigos desta forma triste, a vereadora professora Meire vem por meio deste requerimento realizar o seguinte questionamento, que requeiro à mesa, ouvido o plenário, seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. A Prefeitura de Alumínio possui em sua área social algum projeto, programa, iniciativa ou atividade voltada para o cumprimento do Setembro Amarelo, oferecendo orientação, aconselhamento, acompanhamento e cuidados especiais para as pessoas com depressão, transtornos ou problemas com substâncias? 2. Se sim, especificar de forma detalhada, inclusive com quantidades de atendimentos realizados. Se não, justificar a falta desta importante iniciativa. Faz as sessões, plenário vereador do Silva, 9 de setembro de 2020, professora Meire Barbosa, vereadora. Requerimento número 402/2020, excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que na rua Alcides Bianco há um grande fluxo de veículos que ali transitam devido aos moradores deste local. A mesma não atende estacionar em ambos os lados, considerando que esta rua é apertada e tendo duas curvas, o que os veículos estacionados venham a prejudicar o trânsito na via, e não tendo espaço para um terceiro passar, podendo ocasionar batida ou arranhões dos demais veículos. Requeiro a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. A possibilidade do executivo municipal solicitar ao setor responsável verificar o local e fazer a pintura de uma faixa amarela. 2. Se positivo, quando será realizado o serviço? 3. Se negativo, por quê? Fato de sessões, plenário vereador Orlando Silva, 9 de setembro de 2020, Bengala, vereador. Requerimento 403/2020, excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando o primeiro final de semana do mês de setembro, combinado com o feriado de comemoração da independência do Brasil, gerou grande aglomeração das pessoas na represa do Pararanga, dentro dos limites do nosso município, indo contra as indicações do Ministério da Saúde, tendo em vista a pandemia que estamos vivendo. Considerando que, além das pessoas, grande também foi a quantidade de carros que ficaram estacionados na lateral da estrada principal que interliga o bairro do Alto do Itararé ao bairro do Carafá, prejudicando a passagem de ônibus e veículos maiores. Considerando que houve relatos, inclusive de motoristas da Prefeitura Municipal de Alumínio, que fazem as linhas municipais, de que os usuários do transporte coletivo municipal foram deixados a mais de 6 quilômetros do ponto da linha final, pois o veículo não tinha condições de passar entre os carros, tendo estes que completar o caminho a pé. Considerando que entre estes usuários encontravam-se idosos, grávidas, pessoas com dificuldade de locomoção e mulheres com criança de colo. Requeira mesmo ouvido o plenário, ser oficiado ao prefeito municipal, para que preste as seguintes informações. 1. Qual a providência o Poder Executivo poderia tomar para que o problema não venha a ocorrer novamente nos próximos finais de semanas e feriados? 2. Há como o Poder Executivo realizar fiscalizações no local para que evite as aglomerações? 3. Quanto aos carros parados em locais inapropriados, impedindo a passagem de outros, qual ação pode ser tomada pelo Poder Executivo? 4. Qual o posicionamento do COI quanto aos acontecimentos?
Sala de sessões, plenário, vereador Ando Silva, 10 de setembro de 2020, Edmo Bofete, vereador. Requerimento 404, 2020, excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando solicitações dos moradores da rua Ari Augusto, bairro Figueiras, para a instalação de 2 braços de iluminação em 2 postes já instalados e sem iluminação, é que requeiro a mesa ouvido o plenário, seja oficiado o executivo para que o senhor prefeito nos responda. 1. A possibilidade de o executivo oficiar a Serim Remo para a instalação de braços de iluminação nos referidos postes. 2. Se sim, quando? 3. Se não, por quê? Sala de sessões, plenário, vereador Ando Silva, 11 de setembro de 2020, Bengala, vereador. Requerimento 405, 2020, sentido senhor presidente, senhores vereadores, considerando que devido aos fortes ventos ocorridos recentemente, uma árvore veio a cair na rua Madre Paulina, nas proximidades dos números 13.506 e 4.128, no Serim, bairro Sinindu. Considerando que na queda da mesma os galhos atingiram a fiação de alta tensão e teve como consequência a interrupção de iluminação de 2 postes nas proximidades dos números supracitados. Considerando que a falta desta iluminação traz insegurança aos moradores que ali residem, requeiro a mesa ouvido o plenário, seja oficiado ao prefeito municipal, solicitando as seguintes informações. 1. Poderia o executivo notificar a empresa responsável para que realize os reparos necessários no local? 2. Se sim, quando? Enviar cópia da notificação. 3. Se não, por quê? Sala de sessões, plenário, vereador Ando Silva, 10 de setembro de 2020, Edmo Bofete, vereador. Requerimento 406, 2020, sentido senhor presidente, senhores vereadores, considerando que a Maralina, a empresa terceirizada contratada pela Sabesp, que realizou recentemente a expansão das tubulações da rede de água na rua Madre Paulina, no bairro Sinindu, considerando que para a realização da obra, a expansão de tubulações, a remoção do solo de forma considerável, considerando que esta remoção deixa o solo fofo e inconsistente, considerando que tal inconsistência, caso venha chover, teremos como consequência muito barro na rua em questão, causando transtornos no trânsito de veículos dos moradores que ali residem. Requeiro a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado o prefeito municipal, solicitando as seguintes informações. 1. É possível o Poder Executivo determinar o patrulhamento e cascalhamento na rua em questão, a fim de evitar transtornos futuros na locomoção de moradores que ali residem? 2. Se sim, quando? 3. Se não, por quê? Sala de sessões, plenário, vereador Ando Silva, 19 de junho de 2020, Edmo Bofete, vereador. Requerimento número 407, 2020, excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que na rua Aparecido Machado, em frente ao número 7, há um poste com iluminação deficiente, considerando que isso vem causando transtornos aos moradores da localidade, requeiro a mesa ouvido do plenário, seja oficiado senhor prefeito municipal, solicitando as seguintes informações. 1. Poderia o Poder Executivo notificar a empresa responsável para que realize o reparo no local supracitado? A. Se sim, quando? B. Se não, por quê? Sala de sessões, plenário, vereador Ando Silva, 11 de setembro de 2020, Edmo Bofete, vereador. Requerimento 408, 2020, sentido senhor presidente, senhores vereadores, considerando que a Prefeitura do município de Alumínio assinou juntamente com a Prefeitura Municipal de Mairinca um termo de ajustamento de conduta referente ao patrulhamento e cascalhamento das ruas do bairro Colina Verde. Requeiro a mesa ouvido o plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal para que peça as seguintes informações. 1. O Poder Executivo poderia determinar o patrulhamento e cascalhamento das ruas do bairro Colina Verde? 2. Se sim, quando? 3. Se não, por quê? Sala de sessões, plenário, vereador Ando Silva, 10 de setembro de 2020, Edmo Bofete, vereador. Pela ordem, requerimento... Peço para discutir o requerimento. 5 minutos com a parte. Bom, é do conhecimento desta casa aqui que foi assinado um TAC, um termo de ajuste de conduta, entre a Prefeitura Municipal de Alumínio e de Mairinque, para que a Prefeitura pudesse efetuar os devidos reparos nas estradas do bairro Colina Verdes. Mas, no entanto, já estão se passando aí o final de 4 anos e as condições das ruas lá continuam precárias, né? E o prefeito, ele tomou a iniciativa de assinar esse termo de ajuste de conduta, mas a obra propriamente dita de cascalhamento e patrulhamento nas estradas do bairro em questão não vem sendo feita. E cascalho está tendo, porque a gente vê ali no depósito ali perto da escolinha do Figueiras, a quantidade de cascalho que está sendo armazenado ali. Então a gente pede ao prefeito para que dê atenção para aquele bairro lá, que está sendo esquecido. Você transitar naquelas ruas lá é uma calamidade só. São as minhas considerações, presidente. Continua em discussão. Um vereador querendo fazer uso da palavra, coloca em votação nominal. Professora Mary Barbosa. Aprova. Benivaldo, aprova. Geraldo Atleta. Bengala. Aprova. Doutor Alexandre Amaral. Beto. Renatinho Watanabe. Aprova. Edmo Bofete. Aprova. Requerimento 408 segue aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário que continue a leitura dos demais.
Requerimento número 409/2020, sentido, senhor presidente, senhores vereadores, considerando o grande fluxo de veículos e alta velocidade que os condutores desenvolvem na rua Rosa Maria Fogassi, na Vila Brasilina, moradores da rua em questão solicitam a implantação de lombada nas proximidades do número 85. Requeiro a mesma ouvido plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. Poderia o Poder Executivo implantar uma lombada no local supracitado? 2. Se sim, quando? 3. Se não, por quê? Sala de sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 10 de setembro de 2020, Edmo Bofete, vereador. Requerimento número 410/2020, sentido, senhor presidente, senhores vereadores, considerando que a Maralina, empresa terceirizada contratada pela Sabesp, que realizou recentemente a expansão de tubulação de rede de água da rua Rosângela de Araújo Andrade, no bairro Vale Grande, considerando que para a realização da obra e expansão da tubulação, há uma remoção de solo de forma considerável, considerando que esta remoção deixa o solo fofo e inconsistente. Considerando que tal inconsistência, caso venha chover, teremos como consequências muito barro na rua em questão, causando transtorno no trânsito de veículos dos moradores que por ali residem. Requeiro a mesma ouvido plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal, solicitando as seguintes informações. 1. É possível o Poder Executivo determinar o patrulhamento e cascalhamento na rua em questão, a fim de evitar transtornos futuros na locomoção de moradores que ali residem? 2. Se sim, quando? 3. Se não, por quê? Sala de sessões, plenário, vereador do Silva, 19 de junho de 2020, Edmo Bofete, vereador. Requerimento número 411/2020, sentido, senhor presidente, senhores vereadores, considerando a degradação da pavimentação asfáltica na rua Bandeirantes, na altura dos números 226 e 329, bairro Alto do Itararé, considerando que tal degradação ocasionou o afundamento da manta asfáltica, em alguns lugares chegando até mesmo a evidenciar buracos, e esse vem causando transtornos aos moradores e alto risco de danos aos veículos que por ali transitam, considerando que este assunto já foi tema de requerimento 554/2017, porém até o momento não foi feito no local. Requeiro a mesma ouvido plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal, solicitando as seguintes informações. 1. Há possibilidade de realizar o devido reparo da pavimentação asfáltica? 2. Se sim, quando? 3. Se não, por quê? Sala de sessões, plenário, vereador do Silva, 10 de setembro de 2020, Edmo Bofete, vereador. Requerimento número 412/2020. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que em visita ao bairro Pedágio, este vereador constatou uma grande quantidade de entulhos e sedimentos depositados no fundo do córrego que por ali passa, considerando que há uma certa preocupação quanto ao transbordo do rio em época de chuva, requeiro a mesma ouvido o egrégio plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal pedindo as informações. 1. Pode o Poder Executivo executar o desassoreamento no rio em questão, nas adjacências na rua Rio Grande do Sul? 2. Assim, quando? 3. Se não, por quê? Sala de sessões, plenário, vereador do Silva, 11 de setembro de 2020, Edmo Bofete, vereador. Requerimento número 413/2020. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando o Poder Executivo vem realizando o patrulhamento e cascalhamento nas ruas do bairro Figueiras, considerando que na rua 14, localizada no bairro supracitado, há um trecho situado próximo à Escola Municipal José Jesus Pais, que é utilizado para o acesso ao asfalto, considerando que em outras situações esse trecho não foi contemplado com a realização do serviço, considerando que sem a realização do serviço local, o trânsito de veículos fica quase impossível. Requeiro a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal, solicitando as seguintes informações. 1. É possível o Poder Executivo determinar o patrulhamento e cascalhamento na rua em questão, a fim de evitarmos transtornos futuros na locomoção dos moradores que ali residem? 2. Se sim, quando? 3. Se não, por quê? Sala de sessões, plenário, vereador do Silva, 10 de setembro de 2020, Edmo Bofete, vereador. Requerimento número 414/2020. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que a Sabesp realizou intervenção na rua Ida Traborelli, próximo ao número 67, no bairro Santa Luzia, e após não realizou o reparo da manta asfáltica, nem tampouco efetuam a pré-camada com concreto, conforme acordado entre a Sabesp e o Legislativo. Requeiro a mesma ouvido plenário, seja oficiado da Sabesp, solicitando as seguintes informações. 1. Porque a Sabesp não vem cumprindo o acordo de efetuar a pré-camada em concreto antes da reposição da manta asfáltica? 2. Qual o prazo para se realizar a reposição da manta asfáltica no local? Sala de sessões, plenário, vereador do Silva, 11 de setembro de 2020, Edmo Bofete, vereador. Requerimento número 415/2020, excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Venho recebendo na Câmara Municipal de Alumínio reclamações de munícipes que moram nos bairros Itararé, Alto do Itararé, Areia Branca e Carafá. Trata-se de bairros
com uma grande demanda de munícipes que precisam do atendimento no posto de saúde no bairro do Itararé. A principal reclamação é que precisam se deslocar até a farmácia que fica no centro de saúde da Vila Paulo Dias para poderem pegar os seus medicamentos. E também o atendimento médico, que antes eram feito 2 vezes por semana, hoje são feitos apenas às quintas-feiras. No bairro existe um número significante de crianças, jovens, idosos e outros que precisam de uma atenção na qualidade da sua saúde. E devido à quantidade de atendimento, é bem possível que haja o acúmulo de pacientes que esperam suas consultas. Vale ressaltar que esses bairros citados estão em pleno desenvolvimento e a tendência é aumentar essa demanda de pacientes, considerando que o serviço de saúde do município são imprescindíveis para a vida saudável da população e que os fatos acima apontados servem como fundamento para a tramitação do presente requerimento. É que requiro à mesa, ouvido o plenário, seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito, solicitando os seguintes pedidos de informações. 1. A possibilidade de que se passe a distribuir medicamentos aos pacientes moradores desses bairros no posto de saúde do bairro do Itararé. 2. Se sim, quando passará a ser realizado? Caso negativo, favor especificar o motivo. 3. A possibilidade de aumentar o número de dias para atendimento aos pacientes moradores desses bairros no posto de saúde do bairro do Itararé. 4. Se sim, quando passará a ser realizado? Caso negativo, favor especificar o motivo. Sala de sessões, plenário vereador Ando Silva, 11 de setembro de 2020, professora Meire Barbosa, vereadora. Requerimento número 416/2020, excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que na rua A do bairro Vale Grande, nas proximidades do estacionamento comercial Paçocas Bar, tem um poste de madeira que aparenta risco de queda face à inclinação que se encontra conforme foto anexa. Requeiro a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado do senhor prefeito municipal, solicitando as seguintes informações. 1. Poderia o Poder Executivo notificar a empresa responsável para que realize a substituição do poste de madeira por poste de concreto? 2. Se sim, quando enviar cópia da notificação? 3. Se não, por quê? Sala de sessões, plenário vereador Orlando Silva, 10 de setembro de 2020, Edmo Bufete, vereador. Requerimento 417/2020, excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que a Sabesp realizou intervenção na rua Bandeirantes, próximo ao número 321, no bairro do Itararé, e após não realizou o reparo da manta asfáltica, nem tampouco efetuou uma pré-camada com concreto conforme acordo entre a Sabesp e o Legislativo. Requeiro a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado a Sabesp solicitando as seguintes informações. 1. Por que a Sabesp não vem cumprindo o acordo de efetuar a pré-camada em concreto antes da reposição da manta asfáltica? 2. Qual o prazo para realizar a reposição da manta asfáltica no local? Sala de sessões, plenário vereador Ando Silva, 11 de setembro de 2020, Edmo Bufete, vereador. Requerimento 418/2020, excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando moradores na Avenida Teodomiro Carneiro Santiago, na Avenida Industrial, suspeitam que acidentalmente o córrego do Bugre esteja contaminado por esgoto face ao mau cheiro e o aspecto visual de que tem apresentado com certa frequência, principalmente no local onde cruza sobre a rua supracitada e também sobre a Avenida Santiago. Requeiro a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal solicitando as seguintes informações. Poderia o Poder Executivo oficiar a CETESB para que realize uma análise nos locais acima citados? 2. Se sim, quando enviar cópia do ofício? 3. Se não, por quê? Sala de sessões, plenário vereador Ando Silva, 10 de setembro de 2020, Edmo Bufete, vereador. Requerimento número 419/2020, excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que a Sabesp realizou intervenção na viela Valdetrudes Santos Costas de Oliveira, próximo ao número 23/2, no bairro Granja Modelo, e após não realizou o reparo da manta asfáltica, nem tampouco efetuam a pré-camada com concreto conforme acordo entre Sabesp e Legislativo. Requeiro a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado a Sabesp solicitando as seguintes informações. 1. Porque a Sabesp não vem cumprindo o acordo de efetuar a pré-camada em concreto antes da reposição da manta asfáltica? 2. Qual o prazo para realizar a reposição da manta asfáltica no local? Sala de sessões, plenário vereador Ando Silva, 11 de setembro de 2020, Edmo Bufete, vereador. Requerimento número 420/2020. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. O munícipe Anderson Oliveira Santos, brasileiro, solteiro, advogado, portador da cédula de identidade RG número 34.189.0340 e do CPF 312.078.848, 12, residente e domiciliado à rua
particular número 70, Granja Modelo, alumínio, rua localizada acima da rua José Pires de Arruda, com acesso à travessa 2, no bairro Granja Modelo, em frente à rua David Ribeiro, na Vila Alfa. Me procurou a fim de fazer prosperar o pedido feito através do processo 1194 de 2020, realizado na Prefeitura Municipal de Alumínio. Por óbvio, o pedido se deu a partir de uma reunião com o prefeito Bimbão e representantes dos moradores da localidade. O prefeito ouviu todas as solicitações e pediu para que o engenheiro, o senhor Eric, fosse ao local e fizesse uma vistoria para testar a possibilidade de realizar essas melhorias. Ato contínuo, foi solicitado que os moradores fizessem os pedidos por escrito e protocolassem junto à prefeitura para que fosse apreciado por todos os setores competentes. O protocolo foi realizado conforme orientação recebida anexo. Considerando que o principal pedido que os moradores fizeram é a regularização junto ao Departamento de Obras da Prefeitura, entre outras melhorias na rua que está bem precária. Considerando que mais do que exemplo, o excelentíssimo senhor prefeito, ao dar a palavra para a população, deve cumprir ou ao menos retornar as solicitações para reduzir o anseio dos moradores locais que precisam de uma resposta. Diante disso, é que nos termos do ato da presidência número 1 de 2019, requeiro à mesa, ouvido o plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito, o seguinte pedido de informações. 1. Há a possibilidade de devolução dos 3 metros de terreno cedido temporariamente pelos moradores para a prefeitura? Se sim, quando? Se não, por quê? 2. É possível que seja colocado um poste de iluminação pública no local, no final da rua particular, devido à escuridão que se encontra no local durante a noite? Se sim, quando? Se não, por quê? 3. Será realizado um estudo na rua referente à água pluvial para cessar a inundação na casa de uma moradora devido à falta de bueiro para escoamento de água? Se sim, quando? Se não, por quê? 4. A possibilidade de se trocar um poste que está na frente do portão da casa de uma das moradoras de lugar? Se sim, quando? Se não, por quê? 5. Os moradores desta localidade têm vários problemas com entregas, delivery, entre outros. Portanto, existe a possibilidade de nomear essa rua? Se sim, quando? Se não, por quê? Haverá uma averiguação nos carnês de IPTU desses moradores para que deixasse de ser cobrados esses 3 metros cedidos para a prefeitura como área construída? Se sim, quando? Se não, por quê? São as sessões. Plenário vereador Ando Silva, 14 de setembro de 2020, professora Meire Barbosa, vereadora. Pois não, vereador. E nenhum colega inscrito, e se também não houver nenhum colega inscrito aí na tribuna, solicito que seja suprimido o intervalo regimental. Como não há nenhum inscrito, coloco em discussão o pedido do vereador Arthur Alexandre. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer da palavra, coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, quero se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Arthur Alexandre, fica suprimido o intervalo regimental. Passamos diretamente à ordem do dia. Dando início à ordem do dia, temos discussão única do projeto de lei 6 de 2019-L. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Eu solicito a retirada desse projeto por 4 sessões. Coloco em discussão o pedido do vereador Arthur Alexandre em adiar por 4 sessões a discussão única do projeto de lei 6 de 2019-L. Em discussão, pedido. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, quero se levantar. Está aprovado o pedido do vereador, fica adiado por 4 sessões a discussão única do projeto de lei 6 de 2019-L. Discussão única do projeto de lei 18 de 2020-L, que dispõe sobre denominação de logradouro, que especifica. Solicito ao vereador que faça a leitura, ao secretário que faça a leitura do projeto de lei. Projeto de lei número 18 de 2020 dispõe sobre denominação de logradouro público que especifica. A Câmara Municipal de Alumínio aprova. Artigo 1º fica denominado de Rua Vanderlei Marques de Oliveira, a via pública localizada neste município, denominada como Rua 5, no bairro Colibri, conforme croquis anexo, e fica fazendo parte integrante da presente. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala de sessões, plenário vereador Ando Silva, 21 de agosto de 2020, Edmo Bofete, vereador. Discussão, projeto de lei, discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação nominal. Eduardo Legacia? Aprova. Professora Meire Barbosa? Aprovo. Benivaldo, aprova. Geraldo Atleta? Aprova. Bengala? Aprovo. Doutor Alexandre Amaral? Aprovo. Beto? Renatinho Watanabe? Aprovo. Edmo Bofete? Aprovo.
Projeto de Lei 18/2020L, aprovado por 9 votos. Discussão única do Projeto de Lei 29/2020. Solicito ao secretário que faça a leitura do Projeto de Lei. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Eu solicito a retirada desse projeto por uma sessão, e aqui já justificando o pedido, tal como nós conversamos aqui antes da sessão, surgiu algumas dúvidas com relação à origem, né, nem da importância do projeto em si, mas da origem da verba onde a dotação sairia. Então, como a gente combinou de amanhã fazermos esse requerimento, então acho que daí na segunda-feira a gente já consegue estar votando aí. Coloco em discussão o pedido do vereador Arthur Alexandre de adiar por uma sessão a discussão do projeto de lei. Em discussão o pedido. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Arthur Alexandre, fica, portanto, adiado por uma sessão a discussão única do projeto de lei 29/2020L. Anuncio a ordem... A ordem está trancada? A pauta da próxima sessão da ordem do dia está trancada para apreciação do projeto de lei 27/2020, que foi adiado por 3 sessões. Nada mais a tratar na presente sessão. Eu dou a mesma por encerrada, desejando a todos boa noite.